Deus, para operar, Ele não precisa de grandes multidão. Nós, às vezes, temos o engano de achar que Deus só está em lugares onde as igrejas estão cheias. E não é verdade, Deus está em todo lugar. Você pode estar numa igreja cheia e Deus não está lá com você, porque depende de você. Não estou dizendo que Deus não esteja na igreja. Eu estou dizendo que se depende de você, onde você estiver, Deus estará com você. Como eu tenho a certeza que Deus, nessa noite, Ele está nesse lugar, antes de nós chegar. E Ele sabia exatamente as pessoas que vinham para esse lugar. Antes de você decidir que vinha para cá, Deus já tinha decidido que vinha te esperar. Porque Ele sabia que você ia vir, e Ele sabia o que você está precisando, Ele já sabe, e por isso nessa noite Ele veio para te abençoar. Vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas 13. Fui pegado meio de surpresa hoje. Era um outro irmão que ia ministrar, mas por enfermidade ele não pôde estar aqui. Mas Deus já sabia quem tinha que ser ministrador nessa noite, né? Ele não se engana. Sim. Lucas 13, do 10 ao 16, é um texto muito conhecido. Amém? Lucas 13, do 10 ao 16. Certo sábado, quando Jesus ensinava numa sinagoga, apareceu uma mulher enferma por causa de um espírito impuro. Andava curvada e havia 18 anos, não conseguia endireitar. Ao vê-la, Jesus chamou para perto e disse: Mulher, você está curada de sua doença. Então ele a tocou. No mesmo instante ela conseguiu se endireitar e começou a louvar a Deus. O chefe da sinagoga ficou indignado porque Jesus tinha curado no sábado. Há 6 dias na semana para trabalhar, disse ele à multidão. Venham nesses dias para ser curados e não no sábado. O Senhor, porém, respondeu: Hipócritas, todos vocês trabalham no sábado. Acaso não desamarram no sábado o boi ou o jumento do estábulo e levam ali para lhe dar água? Esta mulher, uma filha de Abraão, foi mantida presa por Satanás durante 18 anos. Não deveria ela ser liberta, mesmo que seja no sábado? Amém? Pai, nesse momento, Senhor Jesus, queremos entrar no Teu trono, entrar, Senhor Jesus, sobre a mente do Teu Espírito, ou que Teu Espírito entre em nossas mentes. Pai, que o Senhor possa fazer com que nós compreendamos a Tua palavra, e que o Senhor possa falar, Senhor Jesus, sobre aquilo que o Senhor tem para esta igreja. Que o Senhor possa, a partir de agora, nos ministrar, nos ensinar, nos exortar, para que nós possamos ir bem. No nome de Jesus. Amém. Então nós vemos aqui uma mulher que andava curvada há 18 anos, e o que eu percebi agora no versículo é que a mulher não pede para ser curada. Olha, apareceu uma mulher enferma por causa de um espírito impuro e andava curvada há 18 anos e não conseguia endireitar. Você não vai ver ela no texto pedindo para Jesus curar. Jesus
no 12, ao vê-la, Jesus chamou para perto e disse: mulher, você está curada da sua doença. Que eu me lembro, em todos os evangelhos, as pessoas sempre procuraram Jesus. Por mais dificuldade que eles tivessem, era eles que estavam procurando Jesus. Mas nesse caso, a mulher estava ali, Jesus a viu, e ele que a chamou para perto. E disse para ela não nem perguntou o que ela tinha, nada, ele já sabia, mas não perguntou. Normalmente ele pergunta: quer ser curado? E ele só disse: seja curado. E eu nunca tinha me percebido nesse texto. Às vezes a gente lê e não percebemos isso. O que eu quero te dizer é que, mesmo ela não pedindo nada, mesmo ela não falando do que ela tinha, ao se aproximar de Jesus, essa mulher foi curada. E isso acontece comigo e com você. E de repente você pode falar: mas pastor, como eu me aproximo de Jesus? Pela sua mente. Jesus está aqui. O mesmo Jesus que estava ali e ele estava movendo, ele está aqui nessa noite. Porque ele diz que quando ele estava indo ali no capítulo 14, ele disse que nunca ia nos deixar só. E hoje ele está através da pessoa do Espírito Santo. Porque ele diz: onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei ali no meio. Os 3 meninos lá da Sadraque, Mesaque e Abednego, foi no nome de Jesus que eles desceram ali na fornalha. Eles não se prostraram diante da estátua lá de Nabucodonosor e foi jogado dentro da fornalha no nome de Jesus. Os 3 estavam no nome de Jesus. E ele estava ali no meio. Porque o rei, quando vê, diz: olha, não foi 3 que jogamos, mas eu vejo 4. E um é idêntico ao Filho de Deus. Amém? O que eu quero dizer é que a ausência de Jesus traz morte. A ausência de Jesus traz enfermidade. A ausência de Jesus traz miséria. A ausência de Jesus traz desgraça. Mas a aproximação de Jesus traz vida. Aleluia. Traz restauração. Aleluia. Traz alegria. Aleluia. Traz abundância, que nele diz para que nós temos uma vida abundante. A cura das enfermidades, a cura espiritual. Longe de Jesus nós vamos morrer, mas aproximando de Jesus nós vamos viver. Aleluia. E viver não só aqui, mas viver eternamente. Nós temos o exemplo de Lázaro. Lázaro morre, e aí a irmã diz: se o Senhor estivesse aqui, ele não tinha morrido. Lázaro morreu, ele estava ausente naquele momento, mas quando ele se aproximou, ele dá uma ordem para Lázaro e ele levanta do túmulo. O filho da viúva de Naim também, então levando ele para enterrar, Jesus se aproxima, toca ali no caixão e ele volta a ter vida. Esse é o Jesus que nós servimos. Esse é o Jesus que nós seguimos. Porque essa mulher estava presa, era escrava. Não diz que tipo de doença ela tinha, mas ela era curvada. Imagina uma pessoa de 18 anos, curvado, dá a entender que ele não pode olhar para cima. Curvado, ele vai ter dificuldade de olhar para os lados. Mas Jesus veio, viu o problema dela e endireitou. O que eu quero te dizer é que se você se aproxima de Jesus
Ele vai entender o teu problema, ele vai detectar a tua situação difícil e ele mesmo vai dar uma ordem e vai se afastar de ti todo mal. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Quem gosta de nos prender é Satanás. Porque ele sabe que Satanás ele gosta das pessoas livres. Por quê? Porque ele quer pegar e prender. Jesus já pega aquele que está preso para nos libertar. João 8:32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Jesus. O problema é que nós não conhecemos Jesus como deveríamos conhecer. O problema é que mesmo conhecendo, nós não se aproximamos dele como devíamos se aproximar. O problema é que mesmo sabendo que ele manda nós obedecermos, nós não obedecemos. E aí caímos naquela aula, Jesus está distante. Parece que Jesus não me ouve, parece que Jesus não me responde. Procura se aproximar dele. Essa mulher procurou se aproximar. Os enfermos não podiam estar no meio da multidão. Mesmo essa curvatura dela não diz ser uma doença contagiosa, mas os enfermos sempre eram considerados contaminados, impuros, e que poderiam contaminar outras pessoas, porque ele dizia que as enfermidades eram através de maldição. Jesus está aqui nessa noite. Se você está debaixo de uma maldição, ele quer te libertar para sempre. Glória a Deus. Jesus curou essa mulher. E se ele curou ela, ele é o mesmo ontem, hoje, será sempre. Ele quer te curar também. O que precisa é você entender quem é Jesus, se aproximar dele e dizer para ele: olha, eu preciso de ti. Eu preciso que o Senhor faça isso. Eu preciso que o Senhor me cure. Eu preciso que o Senhor me liberte. Eu preciso que o Senhor restaure meu casamento. Eu preciso que o Senhor restaure minha família. Eu preciso que o Senhor me liberte do vício. Eu preciso de qualquer coisa que você esteja preso. Porque muitas vezes nós estamos presos e não reconhecemos que somos prisioneiros. Lá em João 8:32, quando começa ali antes do 31, 32 e 33, ele está falando com os fariseus, com os próprios judeus, que entendiam da lei, mas ele disse que não era escravo de ninguém, sendo escravo da lei. Se em Romanos Jesus diz que veio e através dele ele exterminou a lei, como é que eu posso ficar escravo da lei? E às vezes está eu e você, estamos servindo Jesus e escravo de religiosidade, escravo de algumas coisas que ainda não entendemos, que aquilo nos aprisiona. Então nós precisamos, através do Espírito Santo, que é só Ele que vai fazer com que nós entendamos aonde somos prisioneiros. O que nós precisamos é buscar Jesus, confiar nele, para podermos sermos livres. Sem Jesus, neste mundo, não há liberdade. Quem não tem Jesus sempre vai ser escravo de alguma coisa. Mesmo nós que falamos, eu tenho Jesus, Ele é o meu libertador, quando nós paramos e começamos a meditar sobre a nossa vida, os nossos comportamentos, a maneira de ser, de viver, nós somos escravos de algumas coisas. Mas o Espírito Santo é quem faz nós entendermos o que está nos aprisionando. Posso ouvir um amém? Amém. E é através do sangue, do poder do sangue de Jesus, só Ele
tem o poder de nos libertar do pecado e de todas obras malignas. Se você está sendo afligido por qualquer obra maligna, ou seja, do mundo espiritual, peça, clame pelo sangue de Jesus que você será liberto. Glória a Deus. Hoje eu atendi uma senhora que eu conheço, foi uma pessoa que indicou e ela disse que está numa depressão. E quando eu comecei a conversar com ela e fazer perguntas, ela diz: não, meus pais serviam ao espiritismo, mas eu ia lá quando eu era criança. E aí a gente identificou que estava tudo mal. Eu sei que terminamos, ela já estava dando risada, já estava conversando, estava só chorando. E muitos dias que não dormia, só dentro de um quarto trancado. E eu creio que pelo sangue de Jesus, pelo poder de Cristo, essa mulher será liberta. Glória a Deus. Sabe, porque Satanás ele aprisiona nós com qualquer tipo de enfermidade. E às vezes nós abrimos a boca e dizemos assim: olha, isso é normal. Fulano sofre, por que eu não posso sofrer? Ainda justificamos. E é o que Satanás quer. Ele não quer que você entenda que ele está destruindo seu casamento. Ele não quer que você entenda que ele não deixa você arrumar o serviço. Ele quer que você não entenda que você não mude de um serviço para o outro melhor. Qualquer coisa que ele puder te paralisar, ele vai fazer isso. E às vezes nós estamos na igreja cantando, louvando, saltitando, fazendo um monte de coisa e presos na mão do inimigo. Infelizmente isso acontece. Quanto tipo de libertação existe na Bíblia? A Bíblia fala sobre muitos tipos de libertação. A libertação da escravidão, né? Nós temos o exemplo lá do povo que era escravo do Egito. Da opressão, porque aquele povo, além de ser escravo, eles tinham a opressão sobre eles, como também tem a opressão maligna. Tá? Tem a opressão que o ser humano coloca sobre o outro. Quantas pessoas trabalham no seu trabalho, ela sente que é oprimida, tem uma opressão sobre ela, do chefe, dos amigos, trabalha sob pressão, né? Então isso significa a opressão de outros povos, né? De outras pessoas. E existe a opressão do maligno. Libertação espiritual e libertação de doenças físicas. Muitas pessoas acham que nós só podemos libertar a pessoa se a pessoa tiver uma doença, agora errei a palavra. Se aquela doença vem por espírito maligno. Não, qualquer tipo de enfermidade. Você tem um poder através do nome, do sangue de Jesus, você tem um poder. E por que nós não exercitamos esse tipo de poder? Falta de fé. Mas todos nós temos esse poder. Ele não deu para uns e para outros, não. A Bíblia diz que ele não faz acepção de pessoas. Lá em Marcos, capítulo 16, versículo 17, ele diz para que estes sinais acompanharão os que crerem em meu nome, expulsarão demônio e falarão novas línguas. Os sinais que creem que ele está falando são os sinais que ele fez. O que Jesus fez? Ressuscitou, Jesus curou aleijado, Jesus mudo, ele fez o mudo falar, o cego enxergar. É esses sinais que vão seguir aos que creem. Aos que creem. Se você crê, agora esse crer é difícil. Porque eu creio, o crer que eu falo, eu creio, você diz eu creio, não é fácil? Se eu perguntar aqui, todo mundo diz eu creio.
Mas esse crer, a gente só vai ter certeza na hora que você exercitar. É que nem a fé, você pergunta a fé para todo mundo e eu tenho fé. Só que na hora de exercitar, a fé parece que foge, dissolve. Chega um irmão, ora aqui por mim, você ora. Ora por mim que eu estou com uma dor de cabeça, você ora. Aí chega um outro, olha, eu estou com câncer, queria que você orasse para mim. Aí você já começa a procurar a Mariazinha, o não sei quem, procura fulano. Porque você sabe que você não tem fé para curar aquela enfermidade. Posso abrir o amém? João 8,36 nos ensina que Jesus é o que nos liberta. Mas para ser liberto, eu preciso decidir querer essa libertação. Quantas pessoas estão aprisionadas que você vê e você fala, meu Deus, se essa pessoa fosse para a igreja, quem sabe Jesus vai mudar a vida dela. Porque nós temos a certeza que muda, mas a pessoa tem que deixar. Eu sei que Jesus pode mudar a vida de todo mundo, mas se a pessoa não deixar, não vai mudar. E aí, para você ser verdadeiramente livre, que nem o versículo diz, você precisa decidir querer. Você precisa decidir ser livre. É a verdadeira liberdade de escolher. Você escolhe ser livre, você escolhe ser liberto ou não. No versículo 11 ao 16 de Lucas, a enfermidade daquela mulher era de origem espiritual. Quem diz aqui não é a Bíblia, né? Aí eu fui pegar uns historiadores e diz, mas a Bíblia não afirma. E eu fico questionando muito quando a Bíblia não diz uma coisa e eu digo que a Bíblia está dizendo. Porque a pessoa que, onde eu li lá, ele entendeu o seguinte: se Jesus libertou, é problema espiritual. Não, Jesus pode libertar qualquer enfermidade. Problema físico, biológico, qualquer coisa, não só espiritual. Mas esse autor, onde eu fui ler o texto, ele interpretou que se Jesus libertou, era espiritual. Mas por que ele interpretou que era espiritual? Porque em outras versões diz que ela estava possessa. Aí ele já tem um pouco de razão. Posso ouvir o amém? Essa mulher acaba sendo livre da alma. A vida daquela mulher era muito difícil porque era já 18 anos. Estava doente, andava encurvada. Eu falei, imagina uma pessoa de 18 anos andar encurvada sem poder levantar a cabeça. Né? Isso que vai trazer angústia, isso vai trazer tristeza. Devia ser uma pessoa que difícil arrumar um marido, né? Porque o ser humano é assim. Ela foi livre do corpo, que o corpo dela era curvado, na hora ficou reto, ficou direito. A mulher se ergueu, né? Porque a pessoa curvada ela está baixa. E em Romanos 12:2, o que nós temos que fazer é não se deixar ser transformado pelo mundo. Vamos deixar ser transformado pela Bíblia. Glória a Deus. Vamos nos deixar que a Bíblia nos transforme. E como é que a Bíblia vai nos transformar? Quando nós passarmos a viver o que ela nos ensina. E como é que eu vou demonstrar que eu estou vivendo como a Bíblia me ensina?
quando eu começar a praticar as coisas que ela manda eu praticar. E deixar de praticar as coisas que ela manda eu deixar de praticar. É entender que você foi separado para Deus. E sendo separado para Deus, você não tem que trazer nada ligado a você no seu velho homem. Posso ouvir um amém? Foi uma palavra curta, não sei se os irmãos conseguiram entender. Mas o que eu quero que você saia daqui hoje, mesmo que você não entendeu nada do que eu falei até aqui, entenda que Jesus veio para te fazer livre, porque nós éramos escravos de uma lei que não levava a nada. Todo ano tinha que ir lá renovar os seus votos para libertar os seus pecados, mas em nenhum momento essa lei te dá o direito de você entrar no céu. E Jesus vem, faz todo o sacrifício de uma vez por toda, como diz lá em Hebreu, e não precisou mais nós sacrificar nenhum tipo de animal para ser perdoado os nossos pecados. Vamos ficar de pé? Diga: Jesus, veio para me libertar. E como eu aceitei o seu sacrifício ali na cruz, eu sou liberto. Obrigado, Jesus. Amém. As palmas ao nosso Senhor. Pai, nesse momento, Senhor, eu quero te agradecer por essa noite. Quero agradecer por cada pessoa que está aqui, Senhor. Que o Senhor, meu Pai, nesse momento examine cada uma das pessoas que estão aqui. Porque Satanás é aquele que pega o limpo para sujar, mas o Senhor é aquele que pega o sujo para limpar. Satanás é aquele que pega o livre para prender. O Senhor é aquele que pega o preso para libertar. Então, Senhor, nessa noite, se tem alguém aqui sujo, que o Senhor limpe. Se tem alguém aqui preso, que o Senhor liberte. Nós aceitamos o teu sacrifício. Nós te pedimos que o Senhor acrescente mais uma porção de fé sobre a nossa vida, para que nós possamos seguir esse caminho reto, atendendo o teu chamado, e que nós possamos, meu Pai, nunca perder esse alvo que é Cristo Jesus. Pai, muitos estão se perdendo, muitos estão desistindo, porque há uma falta de fé. E a tua palavra diz em Romanos 10:17 que a fé vem por ouvir a palavra. Mas as pessoas não querem perder tempo, Senhor Jesus, lendo a tua Bíblia. Eles acham que tirar o tempo para ler a sua Bíblia é perder tempo, mas esquece que perde tempo na mídia, nas redes sociais. Então, Senhor Jesus, são pessoas cegas. E o Senhor é aquele que tira toda cegueira. Tira qualquer tipo de cegueira, como que o Senhor tirou ali do apóstolo Paulo, que ainda era salvo, que o Senhor fez com que ele caísse ali, meu Pai, levantasse cego por 3 dias, e depois que Ananias ia orar por ele, ele foi liberto, as camas dos olhos dele caíram. Foi liberto para uma vez por toda. Faça conosco, se ainda há, meu Pai, cegueira espiritual no nosso meio. Visita nossos corações, visita nossas mentes, e que haja liberdade para todos que estão aqui. Em nome de Jesus, também que as palmas vão ao Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de nosso Deus Pai, que a doce comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, não só hoje, mas sempre, que todos digam amém. E todos tenham uma boa noite. Obrigado pela sua presença.